Por que o apóstolo Pedro negou a Cristo 3 vezes? Eu começo hoje uma série a respeito do apóstolo Pedro, uma série de mensagens. Fique ligado para que Deus possa falar com você através destas mensagens. Hoje eu quero ler João capítulo 18, versículo 17. A porteira perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Pedro disse para Jesus que, se preciso fosse, ele iria até mesmo à morte por causa de Jesus. Jesus virou para ele e disse que ele negaria a ele, Cristo Jesus, 3 vezes. E foi o que aconteceu. De acordo com as Escrituras, antes que o galo cantasse, Pedro ele negou Jesus 3 vezes. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Pedro, apesar do que ele disse, apesar do que ele falou, ele ainda não tinha a resistência, a estrutura espiritual necessária para se manter fiel a Cristo, mesmo passando por risco de morte. Ele não tinha essa estrutura, ele não tinha essa força ainda, mas ele buscou essa estrutura. Com o tempo, Deus deu a ele esta estrutura, e por isso que Pedro ele não foi lançado fora do reino de Deus. Pedro ele foi restaurado porque Deus amava Pedro, Jesus amava Pedro, e Jesus queria que Pedro ainda continuasse no reino de Deus, proclamando o evangelho, falando de Cristo, falando do amor de Deus, trazendo vidas para a salvação de Cristo, trazendo transformação, libertação e cura para as pessoas. Deus também quer usar você, Deus também deseja que você seja um instrumento dele para a proclamação das boas novas neste mundo tão difícil e tão complicado que nós temos vivido nos últimos tempos.